pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e temos escolhido a terceira temporada de Alice in the Borderlands. A série tem uma nota muito boa no IMDb, tem 7.8 de 10. Como eu disse, a terceira e a última temporada. Então vamos lá falar dessa temporada que começa a história passando 5 anos depois da segunda temporada, onde que depois do acidente em Shibuya, o Arisu e a Usagi se conheceram e depois de 5 anos eles acabaram se casando e até tinham planos de morar junto. Só que o grande problema é que no meio tempo uma mulher desconhecida, a tal Daan, procura pelo Arisu. Ela começa a falar com ele e fala que ela sabe como voltar através de uma droga. Ele no começo não entende nada. Por quê, pessoal? Porque eles não se lembram de nada que aconteceu nesse pós-mundo, na realidade. O problema é que o Usagi conhece o tal do Ryuji. Quem é o Ryuji, pessoal? Ele é um professor que ele começou a fazer relatos e ficou fissurado pelo relato das pessoas do pós-mundo, porque ele realmente quer conhecer o pós-mundo e voltar para falar depois. Só que o grande problema é que o Ryuji consegue encontrar o ponto fraco da Usagi, que é o qual, pessoal? É a morte do pai dela, que o pai dela foi considerado uma fraude como um alpinista e acabou se matando. E esse fantasma sempre atormentou ela. E com isso, o Ryuji aborda ela. Ele também é convidado para entrar nesse mundo novamente. Tanto que ele passa por uma seletiva, onde tem um monte de pessoas numa cadeira. Quem perdesse o jogo tomava já um choque e morria eletrocutado. Ele acaba ganhando e sabe quem aparece? Lembra o Banda, aquele psicopata que decidiu se tornar cidadão da segunda temporada? Ele mesmo é o vilão da história. E ele faz o quê? Ele fala pro Ryuji, se ele, para entrar nesse mundo, ele precisa fazer o quê? Trazer o Usagi como refém pro Arisu ir atrás dela. E aí com isso, ele acaba dando uma droga para ela, até quando que ele vai no hospital, ele vê que ela está em coma e está prestes a morrer. Com isso ele decide fazer o que, pessoal? Ele pega o contato da Anne e vai atrás dela e fala: eu faço de qualquer forma para salvar a Usagi. Ainda mais que ele descobre que ele vai ter um filho. Ela está grávida e ela nem sabia. E com isso a Anne fala: eu vou te ajudar. Tem uma droga especial aqui que eu vou dar para você. Só que o grande problema é que você tem 2 minutos. Aí o Arisu, quando escuta isso, fala: meu, só 2 minutos? O que eu faço com 2 minutos? É impossível. Aí ela fala que o tempo onde que ele vai passar, nesse pós-morte aí, 2 minutos lá é uma eternidade. Enquanto na Terra o tempo é diferente. Tanto que o acidente Shibuya nem se passou tanto tempo, parece uma eternidade nos jogos. E aí quando ele chega lá, ele já vem um dirigível com a carta do Coringa, que é o principal. E já é convocado para participar do primeiro jogo. O que é o primeiro jogo? Eles entram num local que está cheio de novas pessoas e lá eles tiram cada um papel da sorte com uma dica e também tem que responder uma pergunta. E aí a maioria deles vai errando essas perguntas até que chega na última. As flechas vão ser a diferença da contagem errada. No caso ele falou acho que 2 bilhões e 800 e era 900 e aí iam vir 100 milhões de flechas para atacar ele. E aí o que ele faz, pessoal? Ele descobre, como ele é inteligente pra caramba, ele descobre que tem um fundo falso. Quando ele tira o fundo, ele consegue salvar o resto das pessoas e salva os novos participantes. Eu não vou falar cada um deles, pessoal, porque não é tão importante eu ficar falando. Eu vou falar depois quem sobreviveu e quem morreu, tá? E aí com isso, ele acaba o primeiro jogo, começa a mostrar que ele voltou para ganhar tudo de novo. E aí ele vai para o segundo jogo, que é um jogo mais complexo. O que é o segundo jogo? É num laboratório de tecnologia, onde 4 grupos de pessoas diferentes, além dos que sobreviveram com ele, tem 3 cartas, sendo que uma delas é um zumbi, que pode contaminar a outra, a arma é mata o zumbi, e a terceira é a vacina. E aí aparece uma menina misteriosa, a tal da Rei, que ela confessa que ela é uma zumbi, pessoal. Mas na realidade, no fundo, ela estava mentindo. E o Arisu, ele se tornou zumbi e salvou ela com o intuito do quê? Era impossível os humanos ganharem o jogo. Ou seja, quem tivesse maior número
seria morto. Então os humanos foram eliminados e eles acabaram ganhando. No caso, foram 32 pessoas. Até aí tudo bem, eles conseguiram salvar, tem aquelas mortes bizarras para variar, um tiro na cabeça para quem perdesse. E aí vão para o terceiro jogo, um dos jogos complexos, que era o quê? Eles estão num vagão de trem e tem que atravessar mais 8 vagões. O grande problema, pessoal, que são 4 vagões com veneno e 4 sem. E eles têm uma máscara, só pode usar 4 vezes. O problema é que em cada vagão tem um passarinho. Por que o passarinho, pessoal? Caso tenha um gás tóxico, o passarinho morre. E aí, se você gastar à toa, você perde uma chance. Então, é um jogo de adivinhação. Só que o grande problema é quando eles estão no 5º vagão, que eles juram que vai ter veneno, não tinha. Ou seja, era impossível eles passarem. Até que a Usagi tem uma ideia brilhante. Como tinha um outro vagão de trem passando do lado, ela decide o que, pessoal? Pular. E aí, quando que ela consegue pular junto com o Ryuji, mesmo na cadeira de roda, ele se pendura lá, que ele é atletista e tudo mais, ele consegue fugir com ela e os outros participantes. E aí, o grande problema é que quando ela está conseguindo finalmente fugir do outro vagão que ele conseguiu escapar, ela vê o Arisu, pessoal. Quando ela vê o Arisu, ela fica desesperada. E quando os dois vão conseguir encostar finalmente as mãos e se rever, o que acontece? Vem uma pilastra, o Ryuji puxa ela, e aí o grande problema é que o Arisu ganhou o jogo para variar com os amigos novos dele, só que não dá tempo de ele frear. Na verdade, ele aperta o acelerador afobado e acaba se machucando gravemente, até que o Tetsu, que é um dos que tem problema com drogas, ele acaba costurando ele, mesmo não sabendo direito. E aí, quando ele costura o Arisu, a gente vê que então o Ryuji e a Usagi vão participar de um dos jogos mais perigosos, que é escalar uma torre chamada de Tokyo Bingo, que eles têm o objetivo do que, pessoal? Em cada parte tem que apertar um botão e por último, no topo dele tem um último, que é o bingo. Se você completar os 5, você ganha, só que o grande problema é que ela consegue, mas no maior esforço possível, eles conseguem ganhar, só que outros amigos começam a morrer. Então sobra do grupo dela a Usagi, sobra o Ryuji, sobra a Yuna e o Sota, pessoal. O resto do grupo dela se desfez. E aí do grupo do Arisu, eles passam para a penúltima prova. O que é a penúltima prova, pessoal? É uma prova que você tem que chutar uma lata e depois que chuta a lata você tem que resgatar a lata e colocar no centro, só que o grande problema é que tem um grupo rival que vai fazer de tudo para te impedir, como se fosse um futebol americano. E aí com isso, Kazooie acaba se sacrificando e a gente vai para o grande último jogo, uma sala fechada. Ele encontra a Usagi, o Sota, o Ryuji e a Yuna, que são os 4 sobreviventes do grupo dela, com um deles junto. Eles têm que fazer o que, pessoal? Eles têm que jogar um dado e nesse dado vai decidir o futuro deles de quando eles conseguirem sair do jogo. Só que o grande problema é que aquelas pessoas que são problemáticas na vida, que nem o Nobuoki, que sofreu muito bullying, e também o Tetsu, acabam se iludindo com o futuro que eles veem e vão fugindo. Com isso, o Tetsu acaba morrendo, por causa que ele fica desesperado e ainda acaba perdendo um monte de ponto, e também acaba morrendo o Sota, que acaba se sacrificando para salvar a irmã. Ele usou todos os pontos dele porque ele viu o futuro que a irmã estaria casando e estaria feliz. Ainda mais que eles são órfãos porque os pais deles morreram num acidente trágico de carro. E aí quando ele consegue, pessoal, a Yuna fica desesperada no chão e se lamentando. E aí a Usagi tem a ideia junto com o Arisu de fazer o que, pessoal? Deles usarem a pulseira, que como o bebê também entrou no jogo, então não eram 7 participantes, eram 8. E aí com isso eles conseguem alguns sobreviver e o resto não. Até que vai para o último jogo, que era o seguinte, pessoal. O Arisu joga um dado e esse dado seria o total de pessoas que saíram da sala. Só que o grande problema é que ele tira o número 7. E não se esqueça, a Usagi está grávida, ou seja, seriam 8. Com isso o Arisu decide se sacrificar. Ele pede para o Ryuji cuidar da Usagi e fala que ele vai se sacrificar. Com isso, ela fica desesperada,
começa a chorar e a gente vê a cena que a gente imaginava. O Banda fez a cabeça do Ryuji, caso ele matasse a Usagi, o Arisu se tornaria um cidadão e ele prometeu que ele mostraria a entidade que está por trás daquele mundo. E aí o Ryuji fica tentado, só que como ele gosta muito da Usagi e se afeiçoou a ela, ele não tem coragem de atirar. Com isso a gente vê que o mundo deles que está lá começa a se destruir. E aí o Banda se revela pro Arisu, começa a provocar ele e começa o mundo a desmoronar. E aí com uma correnteza de água, a Usagi é levada junto com o Ryuji, até que a gente vê que o Arisu vai atrás dela e quando ele vai o tempo congela. Quando congela a gente vê que o Banda aparece com uma arma e pergunta pro Arisu: e aí, você vai ser um cidadão daqui ou você vai morrer? Aí ele fala: eu não vou ser nunca um cidadão daqui, eu quero voltar pro meu mundo junto com a Usagi e com o filho deles. Até que quando o Banda vai atirar, dá um daqueles tiros e a gente vê realmente a entidade que está por trás, pessoal, que na minha opinião, eu acredito que ele seja o ceifador, que é mais conhecido como a morte, porque ele sabe tudo o que acontece. E aí ele faz um jogo com Arisu, ele fala: eu vou te dar a escolha, o livre-arbítrio do que, pessoal? Tá vendo aquele vórtex? Se você se jogar ali, será morte. E aí tem um lugar lá que é tipo como se fosse um riacho descendo. Ele fala que ali é a vida. E aí ele fala que caso ele esteja cansado da vida dele, ele vai para o vórtex, que ele não vai sofrer, não vai ter problemas na vida. E se ele for para a vida, ele vai ter os problemas e mais um dia, como todo mundo sabe, vai morrer. E com isso faz essa proposta. Só que o grande problema é que as duas cartas eram dois coringas. O ceifador nunca tinha visto isso na vida. Ele até achou um absurdo, por isso ele dá a chance para ele. Só que o grande problema é que o Ryuji decide fazer o que, pessoal? Agarrar a Usagi e levar pro vórtex para matar ela, para ele se sacrificar, para ele conhecer o mundo da morte. E aí quando que ele está levando ela, ele começa a ter um flashback do desespero dela em relação ao Arisu. E com isso, ele deixa ela embora e fala pro Arisu cuidar dela. O Arisu consegue salvar ela, eles conseguem os dois escalar e conseguem fugir desse mundo. Eles voltam para a vida dele, né? Ele acorda e ela está assustada, pergunta se ele conseguiu salvar. Mas como eu disse, como a memória deles fica afetada, ele corre para o hospital. E a primeira coisa que o Usagi fala é que ela está com fome. E aí eles no final tem uma cena muito legal que mostra todos os outros sobreviventes do Alice in Borderlands 1 e 2 conversando com Arisu como está o futuro deles. Até o grande Xixia, que para mim ficou devendo ele não ter aparecido nessa temporada, pessoal. Que para mim foi um dos melhores personagens da segunda. Só que eu esqueci de uma grande coisa importante. O tal ceifador falou pro Arisu que ia ter um acidente onde muita gente ia morrer. E ele se pergunta: mas será que isso vai acontecer com ele de novo? Não. Até que a gente vê no final que tem um terremoto que afetou o mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque a gente vê que tem duas pessoas conversando, até que aparece uma garçonete com o nome de Alice. E termina a série dessa forma. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu vi muita gente criticando essa temporada e não é à toa. Por quê? Porque na minha opinião é o mesmo problema de Round 6. Eu acredito que teria fechado a história perfeitamente na segunda temporada, que foi uma obra-prima na minha opinião. Como eles queriam continuar, tudo bem que tem um mangá, mas também eu achei completamente desnecessário ter continuado a história. E outra coisa que eu não gostei, como que vai ter um spin-off, eles fizeram uma deixa que nem eles fizeram no Round 6, praticamente a mesma coisa, só não mostrou quem será a atriz que será Alice no americano, porque não tem um elenco já definido. Então, literalmente, eles jogaram lá nos Estados Unidos, acaba e pronto. E também o que eu não gostei, pessoal, eu acho que nos jogos o começo é bastante interessante, os jogos de carta, das flechas, o do vagão, mas no último jogo eu vi muita gente reclamando que é completamente entediante e também eu vi muita gente falando que
É um jogo assim que as pessoas ficam... Tudo bem que é para mexer com a cabeça da pessoa de propósito, como se fosse uma coisa de apostas, que faz você querer aquelas coisas, mas você nunca consegue. O que eu gostei dessa temporada? Pessoal, eu acho que os efeitos ficaram bem legais, o final ficou muito bonito, ainda mais com a volta, né, dos sobreviventes da segunda temporada e da primeira. Acho que a história fechou o ciclo muito bem, mas eu acredito que não era necessário ter feito essa terceira temporada, na minha opinião. Então, devido a esses motivos, tem gente falando que foi um verdadeiro lixo essa terceira temporada, mas eu não acho um lixo, eu acho que conseguiu finalizar a série de uma forma até boa. Não foi aquele final excelente, mas um final bom. Então, devido a esses motivos, eu dou uma nota 6, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos frequentes, continuem firmes. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Lembrando que eu tenho Instagram também, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.